Fala aí, criadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Está começando mais um Arcade Pop, né? Boa. Nesse quadro aqui a gente dá algumas dicas e orienta melhor como você pode usar os arquétipos nas suas histórias e nos seus personagens, né? E hoje nós vamos falar sobre os deuses do Olimpo. Então, basicamente é o seguinte, antes da gente entrar já de cara e começar a falar dos deuses e relacionar com os arquétipos, é importante ressaltar para a galera que, primeiro, nós temos a série dos arquétipos aí nessa playlist do Arcade Pop aí, onde a gente já falou dos 12 arquétipos de Jung, que são as personalidades, né, humanas que ele conseguiu traduzir, identificar, e que são usadas em praticamente tudo que envolve dialogar com o humano, né? Se você vai fazer algo que você quer vender, apresentar, quando você usa arquétipo, você dialoga muito mais fácil. Então, se você não sabe o que é arquétipo, está meio perdido, todos os vídeos que a gente fez, a gente faz uma apresentação sobre o que é, né? E a gente fala sobre o arquétipo específico. Então, a gente fez sobre o herói, fora da lei e tal, e você vai começar a entender como aquela personalidade se comporta, né? E como e a gente sempre dá alguns exemplos de personagens que traduzem aquela personalidade, né? Como ela é aplicada em histórias de literatura, de quadrinhos, na publicidade, e aí a gente dá aquele resumo. Hoje nós vamos falar especificamente dos deuses do Olimpo, né? Porque eles são como qualquer outra mitologia ou qualquer história criada baseada em arquétipos, tá? Mas, para você entender bem, quando a gente falar do arquétipo do Deus, é legal dar uma olhada lá no vídeo, para não ficar perdido. Até porque assim, a gente fez esses 12 vídeos, cada um minuciando, destrinchando cada casinha dos arquétipos, dos 12 arquétipos, que primordialmente são 12, né, que o Carl Jung destrinchou e trouxe pra gente. E é isso. Eu só queria responder uma coisa que deve estar na cabeça de quem está assistindo assim. Por que devo aprender sobre arquétipos? Sim. O que são arquétipos? A gente não vai falar exatamente porque a gente já falou nos 12 vídeos sobre os arquétipos. Mas por que aprender sobre arquétipos? Tá? Então, se você é um criador ou uma criadora de história, seja em qual mídia for, quadrinho, seja um clipe, seja um curta-metragem, um longa-metragem, seja lá o que for que você quer escrever, literatura ou não, você hoje em dia, num mundo absolutamente saturado de escritores, muitos bons, muitos não, mas vocês concordam que hoje em dia, ainda mais com essa guerra de streamings que está vindo, aumentou muito. Eu não tenho a matemática assim de porcentagem de quanto deve ter aumentado a indústria de séries, de quantas séries estão sendo produzidas, mas cresceu absurdamente com Netflix, Amazon Prime, HBO Max está vindo aí, YouTube, Originals também. Então as plataformas de streaming estão crescendo demais. Você tem canais de YouTube de curta-metragem, você tem o cinema crescendo muito, ainda mais que a gente está falando disso aqui na quarentena, né, nessa pandemia que está do coronavírus. Não sei quando você vai assistir, mas é atemporal esse vídeo. Mas mesmo que deu uma caída absurda do cinema, a gente sabe disso, porque está tudo fechado, em contrapartida, as séries estão sendo muito assistidas, as já criadas, obviamente, mas como as pessoas buscam entretenimento e está tendo uma demanda forte por séries cada vez melhores, cada vez mais estruturadas. Então, partindo desse ponto de princípio, que um monte de escritor, um monte de autor, nesse exato momento, está em algum lugar do mundo criando e conceituando a sua série, criando seus personagens e as suas tramas, quem vai sair antes na largada é quem sabe utilizar arquétipo certo para a tua história. Então, o que é arquétipo vocês vão entender nos vídeos dos arquétipos. Qualquer um dos 12 vocês vão ver. Arquétipo do herói, do amante, do governante e os outros 12 que tem lá. Mas por que aprender arquétipos? Porque você se destaca, porque tua obra se destaca, fica muito mais chamativa para o teu público se você sabe utilizar
sabe o que são arquétipos, sabe a formulinha e depois sabe quebrar a fórmula, porque primeiro você aprende a forma correta, depois você destrincha ela e inova, como a gente faz na nossa editora de quadrinhos. Mas isso a gente está falando para qualquer mídia é isso, e o nosso jogo foi Quando a gente criava personagens sem arquétipos, era uma empresa. Quando a gente começou a entender sobre arquétipos e construiu eles a partir de arquétipos primordiais, mudou o jogo completamente. Então, na tua obra, seja qual for, se você sabe utilizar arquétipos, você se destaca, porque a maioria não entende muito bem, entende até a página B, mas não sabe utilizá-lo, tá? Então, a gente estudou muito livro, muita palestra sobre arquétipo e destrinchou como as empresas lá fora faziam, e a gente começou a fazer a engenharia reversa dos modelos de sucesso que a gente tinha pra gente, e a gente conseguiu emular de uma forma muito promissora de como utilizar esses elementos. Então, é para se estudar muito, é para conhecer cada aspecto dessas 12 casas, e hoje a gente vai correlacionar com os deuses do Olimpo. Cara, essa cultura é milenária, a gente está falando de mais de 2000 anos atrás, e eles já tinham esse modelo, talvez sem nem entender sobre arquétipos, mas criaram esses 12 arquétipos do Olimpo, que até hoje se fala, né? Então a gente vai destrinchar e você vai entender mais ou menos como os melhores personagens de Hollywood, dos quadrinhos e tal, eles têm essa essência arquetípica e é por isso que dialoga muito com nós seres humanos. Tá? Basicamente é isso. Então, quer dizer que toda a história que tem arquétipo vai ser um sucesso? Não. Mas que toda a história de sucesso tem arquétipo? Com certeza. Com certeza. A gente, como o Marco falou, a gente está falando agora sobre Deus do Olimpo, uma história que tem mais de 2000 anos de tempo aí, e está falando sobre arquétipo. E até hoje é falado. Exato. Né? Então, quando a gente fala de histórias aqui, a gente está falando sobre toda a história de qualquer gênero ou mídia, né? Seja na Bíblia, na mitologia grega, egípcia, cristã, seja lá o que for. Tá? Então, assim, começando a falar dos deuses, é importante ressaltar, antes da gente já ir para o primeiro, que os deuses, né, da mitologia grega, e depois romana, né, que acabaram sendo passados para Roma também, eles são poderosos, são figuras de divindades, porém eles estão muito distantes de ser o que o Deus cristão é quando se trata de pureza ou se trata de bondade, de, sabe, os valores e tal. Os deuses gregos, eles eram poderosos, mas não eram éticos, eles não eram necessariamente puros, eles não eram divindades ideais, eles eram falhos, né? Eles apresentavam assim como os homens apresentam, eles simbolizavam tanto o lado heróico do homem, o lado positivo, quanto eles simbolizavam as mazelas, né? Os valores negativos dos homens. Então, por que isso é importante ressaltar agora? Porque, principalmente para quem já viu os vídeos lá, sabe que existe o lado sombra nos arquétipos, que é quando o arquétipo vai para o lado negativo, né? E muitas características desses deuses gregos são do lado sombra. Por que é importante, então, você conhecer o arquétipo? Porque você vai saber identificar o arquétipo inteiro quando você tiver esse domínio, mesmo quando ele estiver sendo abordado do lado negativo. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa pode olhar para uma figura como Zeus e ver ela fazendo coisas erradas e falar, isso aí está errado porque não é do arquétipo. É do arquétipo, mas é do lado negativo, né? Então, já até falando aí, o maior de todos, o rei do Olimpo, o deus dos deuses, que é Zeus. A gente fez, né, a nossa pesquisinha, a gente estudou, e é importante ressaltar que na mitologia grega, os três irmãos, né, Zeus, Hades e Poseidon, eles, filhos de Cronos, né? Eles, quando eles tomaram o poder de volta dos titãs e do pai dele, do Cronos, né, eles dividiram reinos, né? Então, Zeus ficou responsável pelo plano dos céus, né, dos campos elíseos, do Olimpo, Poseidon dos mares e oceanos e Hades do submundo. O que é importante dizer, todos eles carregam um arquétipo, logo que se diga, do governante, porque eles governam um lugar, são os responsáveis
pela ordem de tal lugar, por manter as coisas funcionando, tá? Mas eles têm o que a gente fala, né, do subarquétipo, que vai definir o modo operandi dele ao governar esse lugar, né? Então, o Zeus a gente coloca ele como governante herói, né? Porque ele é o cara que lidera ali o Olimpo, então, dentre os bons, ele é o melhor, né? Ele é o cara que sabe a coisa que tem que ser feita ali dentre os deuses do Olimpo e tal, e a necessidade dele constante de manter ali as coisas em ordem entre os deuses. Sim. Sempre que dá algum problema, é o Zeus que é chamado para arrumar a casa. E é uma coisa que eu queria falar só, para quem não viu nenhum vídeo, depois desse vídeo vai ver, pra gente dar leves pílulas Certo. de personagens da cultura Beleza, pop, boa. de Hollywood, que tenham essa premissa do governante. Então, basicamente o que o Roger falou do Zeus é que a gente sabe que o Zeus é como se fosse o pai de todos os deuses, não que ele... Algumas vezes é. Né? Algumas vezes é. Mas ele é o líder do Olimpo, né? O cara que está acima de todo mundo, o mais poderoso, que está dos raios. E você tem até essa analogia dos irmãos que o Zeus é o cara que está acima, o Poseidon no meio, que é no nível do mar, e o Hades no nível do inferno, do submundo, lá embaixo. O Zeus no Olimpo, dos 12 deuses, ele é o governante. O que a gente quer dizer com isso? O arquétipo governante, que é uma dessas 12 casas, é o cara que governa, o cara que é o rei, o todo-poderoso do local. Então vocês podem ter... Autoridade. Vocês podem ter exemplos, por exemplo, você pegar dos heróis, vocês têm o Pantera Negra, que é um rei da África, bebe dessa fonte. Se você pegar no Senhor dos Anéis, você tem quem? O rei lá. Nós tem a própria figura do Sauron, que é o vilão, que é o que governa. Mas você tem o rei dos humanos, que é o nome lá... tem o Théoden, que é o rei de Rohan, né, que é o loiro, tem o Aragorn, que vira rei. Exatamente. Então, são essas premissas do arquétipo do governante, que bebem um pouco dos Zeus, que governam também. Então, toda vez que você estiver criando um governante, um rei de alguma coisa, você tem que ver a postura, mais ou menos, elementos que o Zeus abordava, para que você traga para o teu personagem e utilize da melhor forma esse arquétipo. E não só, eu vou criar um rei por criar. Não, comece a entender como que o Zeus era. Como que o Zeus se portava. Entendeu? O Zeus era um governante, mas nem por isso ele era absolutamente bom. Então tem traços falhos nele. Sim. E é isso que cresce o personagem. Quando você criar o seu governante, o seu líder, o rei que governa, você começa a botar traços nele para utilizar. Se você pegar séries que não tem nada a ver com fantasia, que utilizem arquétipo do governante. House of Cards, por exemplo, é uma série que utiliza esse arquétipo. Olha como ela é estruturada. Um arquétipo do governante no nível da sombra, no nível errado, tá? De passar a perna, dar golpe em todo mundo. Como é o Frank, né, o nome do cara do House of Cards. Olha como essa estrutura serve para qualquer tipo de personagem, tem a mesma essência. O Don Corleone, né? Don Corleone também. Ele quer manter a ordem na família. Exatamente, a ordem na família. O cara é o capo, né? Isso. O cara que centraliza tudo. É só um leve exemplo. Isso aí. Então, o Zeus é esse cara. E é claro, existem as situações onde o arquétipo vai para o sombra, mas como a gente falou, o Zeus está muito ligado no subarquétipo do herói, porque o lado sombra dele é quando ele acha, e claro, existe o respaldo por ser o Deus dos deuses, mas que por ele ser melhor que os outros têm que fazer o que ele manda. Né? E esse é um dos pontos grandes falhos de Zeus. Ele é um cara que a vontade dele em muitos momentos é a única que interessa e acabou. Né? Então ele acaba punindo pessoas que vão contra a sua vontade como um tirano, que é o lado sombra do próprio governante. Né? E aí, seguindo, nós temos o irmão dele, né? Que também é um governante dos mares. E aí eu queria só pegar esse parênteses que o Marcão falou do exemplo da cultura pop. O Poseidon ele tem dois exemplos na cultura pop, né? Que é o Aquaman e o Namor. Exatamente. E eu diria até que o Namor foi a figura mais escrachada de Poseidon. Por quê? O Poseidon ele tem um arquétipo governante e o subarquétipo dele como o amante. Que também é um rei de Atlantis e tudo mais. Comanda essa sociedade subaquática aí, né? Mas ele tem o subarquétipo do amante, o Poseidon, em diversas histórias. Não só ele, porque o abuso sexual, a violência e tal, era muito presente nessas histórias mitológicas, tá? Mas o Poseidon, ele era muito famoso por ser um deus sedutor, né? Ele tentava seduzir as pessoas e tal,
como ele fez com a Medusa, né? Foi uma mulher que recusou o assédio dele, ele abusou dela e tal. E o Namor, ele é a figura do rei abusador. Ele quer a Susan Richards, né? A Susan Storm, Sim. acho que é o nome dela, né? Pra ele de qualquer jeito. Ele quer que ela abandone o Reed Richards lá e venha pra ele. Ele é um cara que é todo pra cima, como um conquistador e tal. Sim. Em algum momento ele chega a passar a imagem de abusador mesmo, né? E ele é a figura escrachada ali que a Marvel conseguiu colocar do Poseidon. Mas então você vê como é um governante também, mas usando um outro aspecto, né? Uma nova simbologia também. Sim. Então, para vocês verem que às vezes tem o mesmo arquétipo nos deuses, porque são similares, mas que eles têm subarquétipos, ou seja, um elemento a mais para se retratar. Se você vê Zeus, ele tem essa do governante, do líder, do lado heróico, de ir lá e fazer acontecer quando tem que fazer com o raio dele. E como que é um rei em qualquer história retratado assim, e como que é um rei para esse arquétipo do Poseidon, de um governador, um governante, com um lado amante. Então, olha como já muda a característica. Ele já não é um cara que vai para cima para uma guerra resolver. Ele já é um cara que pode ludibriar e querer conquistar todo mundo. Isso é o que muda a chave de cada semântica de cada arquétipo. Poseidon, ele era até conhecido como o deus artista, né? Você vê como é forte essa questão da emoção dele, né? Então, quer mandar a próxima aí? A Hera, que seria a mulher de Zeus, né? Isso. E como ela, infelizmente, na mitologia, ela é totalmente ludibriada por Zeus, traída também, que Zeus também trai uma galera. Olha que coisa louca, né? Ele também vai para esse lado do arquétipo do amante, mas ficou mais vinculado com Poseidon. Eu acho que até que a gente conversou uma vez de o ambiente, mitologia grega, ela tem esse arquétipo do amante muito presente no ambiente, né? Sim. Porque muitos deuses têm a sexualidade forte. Sim. Mas realmente a Hera, ela tomava umas galhadas. Exato. Mas a Hera, mesmo ela tomar essas galhadas dos Zeus, ela ainda mantém a essência da prestatividade, né? Aquela mulher que presta serviços, não no sentido dela ser uma escrava ou depender de alguém, mas é aquela mulher que quer tudo equilibrado. Acho que até a família equilibrada. No sentido do prestativa, tem a outra nomenclatura que eles usam, que é o cuidadoso. Cuidadoso. Acho que combina isso, mais cuidadoso, combina. Então ela é a cuidadosa, é aquela que quer todo mundo bem, no seu melhor, ajudando caso necessário. A família junto. Então se você pegar, por exemplo, a prestativa, que é um arquétipo, o prestativo é o cara que ajuda os outros. Então você tem desde exemplos desse arquétipo, como nos Incríveis da animação, quem nunca assistiu, a mulher elástica é aquela mulher que se estica para manter a família unida. Ela tem essa semântica do arquétipo do prestativo, tá? É único ali nela, tá? E até o poder de se esticar nos Incríveis é para juntar a família e tá todo mundo bem. Ela quer o bem de todo mundo, que é o básico mais ou menos de qualquer mulher. E se você pegar essa essência da Hera, você pode ver um monte de personagens assim na cultura pop que utilizam o prestativo. Então comecem a perceber como que se cria esse tipo de personagem, que pode ser protagonista ou não, que quer prestar, ajudar os outros. E às vezes acaba se esquecendo de si próprio. Tá? Essa essência que a gente vê. Então como você lida com um personagem que é prestativo, que quer todo mundo bem, é diferente de como você lida com um personagem que é o governante. Isso. Que às vezes é o cara que quer liderar e não quer saber o que os outros pensam. Ou às vezes ele quer liderar e quer saber o que os outros pensam. Mas a palavra final é dele. Isso aí. Então a abordagem desses personagens é diferente. A gente como escritor, a gente tem que entender como que funciona todas essas abordagens para coadjuvantes, personagens protagonistas, vilões, antagonistas. Tudo isso muda, né, o jogo. Sim. E até na Hera a gente pode ver, em muitas histórias ela tira como uma vilã, né? Porque ela amaldiçoa, ela roga pragas e tal, mas você vê que é sempre relacionado a pragas para defender aqueles que ela quer cuidar, que ela quer proteger, né? Sendo a prestativa, por exemplo. A gente tem o caso de Apolo e Ártemis, que são irmãos gêmeos, né? Que são filhos de uma relação de Zeus com outra deusa. Sim. O que ela faz? Quando Ártemis nasce, vai vir o Apolo, ela amaldiçoa a Ártemis para que a mãe tenha dificuldade no nascimento, para ver se a criança morre. E aí a Ártemis, que acabou de nascer, né, coisas
do mito, tem que ajudar a tirar o Apolo ali do ventre da mãe. E o mais famoso são os trabalhos de Hércules, né? Sim. Que ela faz o Hércules, que é o filho de mais um relacionamento extraconjugal ali, ela faz ele passar pelos 12 trabalhos e tal, que ficaram famosos para proteger a honra da família dela, né? Então percebam que sempre tem um lado luz, bondoso, e tem o lado sombra, maldoso de cada um, porque a mitologia grega é muito boa nisso, de retratar aspectos humanos. Isso aí. As figuras que estão acima de nós, mas que na verdade elas só têm imortalidade e poderes, mas não são perfeitos. Eles não são perfeitos. Eles são como os humanos. É isso que é interessante. Isso aí. E aí nós temos o filho pródigo de Zeus, que é Apolo, né? Uhum. Ele olha como é bacana, ele é um reflexo de um Zeus jovem. Sim. Né? E ele, como os deuses são imortais, ele é o eterno príncipe. Apolo é o deus do sol, né? Deus do sol. Ele é o deus do sol e da juventude, é o são as mais faladas. Sim. Assim. Então Apolo é o responsável por trazer o sol, que é uma figura de nascimento, né? De jovialidade e tal. E ele é considerado o inocente, né? Por quê, né? Ele é o eterno príncipe, ele nunca vai ser rei, porque Zeus é imortal, né? E ele é a figura do filho. Então ele também é considerado Deus da vontade e tal. E aí, como um subarquétipo, a gente pode colocar o governante, por quê? Em certos momentos ele começa a se questionar se ele não pode chegar a esse posto, né? De ser o Deus do Olimpo, Deus dos deuses. E isso coloca como... Até outra coisa também, antes de terminar, ele é o Deus responsável por fazer as leis de Zeus serem cumpridas. Então ele é a mão de ferro de Zeus ali. Então ele começa a achar, pô, eu também sou um cara que governo, de certa forma, esse Olimpo aqui. Mas você vê como isso dialoga direto, como a simbologia é forte, né? O cara que é Deus do sol, do nascimento, do dia, tudo, ele está relacionado com a jovialidade e com a juventude, né? Sim. Então as coisas... Por isso que a gente fala que é importante estudar arquétipos. Os caras naquela época, sendo intuitivamente ou não, já sabiam que tem certas simbologias que combinam. E aí, como o Marcão falou até, por que esses caras são tão dúbeis, né? Tem uma dualidade tão forte? Porque, como a gente falou, quando você quer que um personagem seja mais simples possível, né? Ele não seja com grandes problemas, ele não dialogue com mazelas da humanidade nem nada, você faz ele ser um arquétipo puro, né? Um só arquétipo que vai ser... Se ele tiver um problema, é um problema ainda da essência dele e tal. Sim. Os deuses do Olimpo, como a gente falou, eles são imperfeitos e são cheios de falhas. Então, por isso existe essa dualidade de arquétipos. A gente até falou, como a gente trabalha com super-heróis, como é legal você também, às vezes, desmistificar ou dividir um arquétipo para o herói de máscara e um arquétipo para a faceta dele civil, né? Porque você gera esse conflito. O que a gente faz basicamente, só para o pessoal não ficar morrendo, é que quando você fala de qualquer herói, ele tem, né, o lado com o uniforme, ele tem o lado que ele anda na rua. Então as personalidades mudam. É como se o personagem sofresse uma dupla personalidade, basicamente isso. Como se ele fosse aquela doença do filme Fragmentado, que é o transtorno de dissociação de imagens, se eu não estou enganado, acho que é essa, TDI, né? Que você tem várias personalidades. Quando a gente trata de herói, que é o gênero que a gente faz nos nossos quadrinhos, você está falando de que o cara quando veste um traje, uma capa, um rosto, ele tem uma semântica, um arquétipo, e quando ele está sem a máscara, ele é o civil, ele tem que se portar com valores que são diferentes. Então, o arquétipo é diferente. Tá? Essa é uma premissa só para vocês entenderem como que a gente utiliza a fórmula arquetípica para herói, né? Isso aí. Então, falando de Apolo, tem a irmã dele, a Ártemis, que é a do arquétipo do explorador. Fica bem claro para ela, porque ela é deusa da natureza, das criaturas selvagens e tal. Então, é até mais fácil entender o porquê o explorador. O explorador, de novo, tá com dúvida sobre algum arquétipo que a gente falou, vai lá no vídeo do arquétipo específico e assiste lá, né? A Artemis, você está falando de alguém que está ligado com o verde, né? Com as árvores, com cura, que tem mais ou menos a mesma linha. Se você pensa em cura
de ervas já está falando, ou curva que não tem a ver com a medicina tradicional, mas se você pensar em medicina chinesa, você vai pensar em ervas. Então uma coisa leva a outra, a cura com as plantas, Isso. com as árvores, com você sair da tua toca e explorar uma floresta, você está falando desde valores como Mulher Maravilha, que sai da casa dela para vir para o mundo dos homens, de explorar algo novo. Você está falando desde Moisés da Bíblia, que sai da terra dele, do Egito, a ver todo o povo dele se descobrir hebreu, ter que fugir para depois sair de onde está e voltar para o Egito para tirar todo o povo, ou seja, o cara é um explorador, né? O arquétipo explorador está nele, tá? Desde você pegar... Temos o próprio Jesus, que o Jesus peregrinou, voltou... Exatamente, né? então, exatamente isso. Então percebam como que funciona esse tipo de história. Desculpa. Esse tipo de história que o teu protagonista sai de um ambiente comum, confortável para ele, e ele vai fazer a missão dele, que tem que ser cumprida, peregrinando, saindo da sua toca e explorando o mundo ao redor. Isso é muito interessante. Você pega filmes desde Na Natureza Selvagem, que é um filme muito legal, que o moleque abre mão de tudo, de faculdade, de carro, para explorar e quer chegar ao Alasca. Ele bebe da fonte do arquétipo. Foi um caso real? Foi um caso real. Um caso real. Que ele bebe da fonte do arquétipo explorador. Você tem desde Capitão Fantástico, que é um filme que eu gosto muito, como que um pai cria as crianças fora da cidade grande, na selva, com valores ancestrais. É o arquétipo do explorador. Você sai de si e vai explorar o mundo. Como que funciona isso na tua história que você está escrevendo? Como que você pega essa essência de Artemis, que é o modelo principal da deusa, da exploração, de sair e tal, e coloca no teu personagem? Isso aí. Então percebam, a exploração geralmente está ligada à selva. Natureza. A Natureza Selvagem é um filme que o moleque sai do urbano e quer ir pro Alasca, quer ir pro meio do mato mesmo, no meio da montanha da neve. Capitão Fantástico, o cara sai com os filhos do urbano e quer criar eles na selva. É bem isso, tá? Até em cima desses exemplos, você vê que no arquétipo do explorador, há quem diga também que a Artemis ela tem um pouco do fora da lei. Mas eu acho que essa relação ela é feita por quê? Porque o explorador quer liberdade, né? E no Olimpo, você é um deus, você fica no Olimpo, né? Sim. E ela não, ela quer viver entre as criaturas da selva e tal, ou seja, ela quer ser livre, né? Para estar andando lá. Ou seja, ela vai contra as regras do Olimpo. E quando essa liberdade é retirada, ela fica nervosa, perde a paciência e tal. Então você começa a reparar, é isso que a gente está falando, né? Dos pontos negativos. Para um explorador, a pior coisa que pode acontecer é tirar a liberdade dele, ele poder conhecer o mundo, né? Então isso é muito, muito forte, como o Marco falou, quando você construir personagens assim. Quer mandar o próximo aí? O próximo seria o Ares, né? E aí é uma coisa importante para se dizer, porque o Ares, ele é retratado como, quer dizer, ele é o deus da guerra. Isso. Tá? Agora que a gente vem aquele valor dúbio, né? Por exemplo, quando você fala em deus da guerra, um cara que vai para batalha e tudo, com os valores de hoje, e é uma coisa interessante, a gente associa o valor da guerra, alguém que vai para a batalha, o comandante que lidera, como um cara ditador, um cara maldoso, um cara que vai e não vai respeitar nada. Como até antigamente era, os caras invadiam vilas, estupravam mulheres, saqueavam tudo, matavam bebê, bárbaro. A gente associa isso. Só que a gente está falando de mitologia milenar, em que a guerra era vista como alguém que tinha honra, que tinha nobreza, que não podia fazer um embate. Uma cena clássica que me pega muito no filme Troia, de 2001, se eu não me engano, tem o Brad Pitt e tal, aquela cena que o Heitor é chamado pelo Aquiles e ele tem que se despedir da esposa, sabendo que vai morrer, sair dos portões de Troia, que poderia muito bem ter falado para os arqueiros varar o Aquiles a flecha, e ele vai sabendo que vai morrer, porque o Aquiles é muito superior a ele, mas ele tem que enfrentar a honra dele, ele tem que respeitar esse caráter por Troia, pela esposa, por tudo, e tem que ser chamado com honra a ir para a batalha, mesmo que ele morra. Então o Ares,
que ele pode ser retratado às vezes como um vilão, mesmo em Mulher Maravilha, mesmo no jogo God of War que tem o Ares também, outros filmes que retratam o Ares como um cara mau, porque ele está relacionado à guerra, com os valores de hoje, que a gente está criando essas histórias hoje, naquela época ele era relacionado com um arquétipo do herói, o cara que vai fazer o bem, ou seja, ele vai lutar pela esposa, pelos filhos, o cara que vai derrotar o inimigo, que é sempre o outro, o inimigo é sempre o outro. E é o cara herói, que tem coragem de ir pra guerra, o cara heróico. Então o Ares ele representa esse arquétipo herói. Só que com os valores nossos contemporâneos, a gente retrata ele de uma maneira como se ele fosse o fora da lei, o cara maldoso. Isso. Eu acho então é interessante ver essa legal ver visão. até, porque como a gente está falando, como os deuses gregos eles são imperfeitos, eles têm falhas, a gente atribui hoje em dia ao fora da lei. E muitas vezes, se você olhar, porque as falhas do Ares realmente existiam, ele era um cara que às vezes procurava violência e tal, mas elas também estão muito relacionadas ao aspecto sombra daquela época, do herói daquela época, né? Porque se você for parar para pensar, olha como é bacana a relação, como o Michael fez lá no começo, de pegar os personagens de hoje em dia. Qual é o personagem que tem o arquétipo do herói famoso? O Capitão América, né? Qual que é o dilema dele, que a gente vê muito presente, principalmente no Guerra de Ultron, Era de Ultron, no final, que o Ultron fala, pô, capitão, no meio do filme ele fala, você está fingindo que consegue viver sem uma guerra, um homem que não procura confronto. É verdade. Né? E você vê que um dos defeitos de Ares que se falava era ele, às vezes, esquecer da coragem, da bondade da luta e tal, e ele ir para a violência pelo gosto da luta, pelo gosto da violência. E a gente passa por esse arquétipo, esse lado sombra do arquétipo com o capitão, quando ele fala isso, pô, ele começa a se questionar, será que eu sou um cara que eu luto pelo bem ou eu luto porque eu acho que é a única coisa que eu tenho que fazer na vida, né? Meu papel é esse. Sim. Então você vê essa dualidade aí, como ela é aplicada hoje em dia. Né? E quem bebe dessa fonte, só pra gente ter uma noção, se você pegar filmes como Coração Valente, William Wallace, bebe do arquétipo do herói, se você pegar Aquiles em Troia, bebe do arquétipo do herói. Se você pegar, sei lá, um filme de batalha qualquer, você vai ter um protagonista que vai fazer o que é certo, o que é correto e vai fazendo. Nós temos o Gladiador. Gladiador, exemplo bom. O filme Gladiador é total esse exemplo do herói. Ele luta pelos escravos junto com ele, mesmo que ele seja um general. Mesmo que ele queira vingança, olha que coisa louca. Ele passa pela vingança, mas sabe o que é certo e correto, o que ele tem que fazer. É isso aí. Tá? Então percebam como cada arquétipo tem uma voz, encontra a voz do seu personagem, saiba usar, e aí sua história se destaca, porque você vai conseguir colocar valores milenares no teu personagem. Tá? E o próximo? O próximo é exatamente a maior rixa no Olimpo do próprio Ares, que é Atena, né? Exato. Atena, a deusa da sabedoria, da razão e da lógica, fica bem claro qual que é o arquétipo dela. O sábio, né? É quem procura conhecimento sobre tudo, sobre todo mundo, valoriza a inteligência. Né? E aí a gente vê até, eu não gosto muito, mas no 302 lá, que teve, né? Sim. São os atenienses, né? Que são o foco da batalha, e eles são estrategistas, com os barcos e tal. E você vê que existe uma certa diferença no modo de se pensar dos atenienses e dos espartanos. Com certeza. Que uns valorizam a guerra, o confronto, e outros o conhecimento e tal. Então, uma curiosidade sobre esse arquétipo do sábio básico é que geralmente, quando um personagem tem esse arquétipo, é que ele vai utilizar mais a cabeça, ou seja, a sabedoria, e não tanto o corpo físico. Isso. Ou seja, já não é o cara que vai para a batalha como o herói, mas é o cara, geralmente ancião, velho, porque a gente já tem essa peça de que um sábio é um cara barbado, um cara careca, já velhinho, que vai utilizar dos meios da sabedoria somente por meio do pensamento, de tudo que ele possa englobar como imaginação e pensamento, e não do físico. Então, geralmente, já não é um cara que tem um perfil para se defender, para guerra. Então vocês podem pegar personagens como o Charles Xavier da Marvel, dos X-Men, o professor que fica na cadeira de rodas. Vocês podem pegar até exemplos de vida real que aconteceram, infelizmente, o Stephen Hawking,
que era um cara que trabalhava totalmente com o mental e não tinha mais o corpo físico habilitado. E é interessante como até o mundo real retrata isso. Eu sei que é uma fatalidade, foi uma doença, mas é interessante como esse modelo, ele é muito específico, cara. É verdade. Não é o corpo físico que está mais em renome, mas é a sabedoria, o que está na cabeça. É esse o arquétipo do sábio. E quando você pega a Atena, ela não é tanto para guerra de armas e tudo, é mais de pensamento. Não quer dizer que ela não ia, e tem histórias que ela ia, porque é uma deusa. Mas ela é mais forçada a dar conselhos. É Atenas, a terra dos filósofos. Exatamente. Né? A patrona de lá era Atenas, né? E nós temos então Hermes, o deus mensageiro, que muita gente atrela ele ao bobo, por causa do jeito brincalhão dele, mas principalmente pela animação que a Disney fez. Que ele ficou muito cômico, tá? No filme do Hércules. No filme do Hércules, isso. Mas na realidade, ele é atrelado na maioria dos casos aí como um fora da lei pelo fato dele ser o único Deus que transita entre todos os planos. Ele vai entre o céu, o submundo e a terra. Ele quebra a regra de que os deuses não devem se misturar e tal, por mais que os outros acabem se relacionando com mortais aí. Mas ele faz isso, faz de forma sabida, porque é o trabalho dele e ele quebra essas regras. E como fora da lei, muitas vezes ele prega peças nos outros deuses, principalmente no irmão dele, que é Apolo, né, que ele zoa o cara o tempo inteiro, né, sacanagem o tempo inteiro. E ele, para você ter uma ideia, como ele é muito próximo desse fora da lei, ele é conhecido como Deus dos ladrões, Deus dos bandidos, dos contraventores e tal, porque ele é o cara que prega peças e tal, tá? E, assim, ele talvez seja o mais difuso por causa dessa animação do Hércules, que ficou muito famosa, ela apresentou para muitas crianças a mitologia grega pela primeira vez, né? E aí no próximo também um bem claro, né? Esse aí eu acho que junto com Atena ali, um dos mais claros, que é o Hefesto. O Hefesto fica bem marcado, porque é o cara que forjava as armas dos deuses, né? Ele era o construtor. E quando você fala de construir algo, você está falando do arquétipo do criador. O cara que cria algo que até então não era possível, né? O cara que vai criar coisas novas, inovadoras. Então você pega na vida real, se você pegar exemplos clássicos de filmes como falam do Steve Jobs, que criou, revolucionou a indústria do iPod, da música e do smartphone na vida real. E aí você pega exemplos na cultura pop de pessoas que são os criadores, como o Homem de Ferro, que cria máquinas super inovadoras, ou até mesmo os Transformers, que representam muito dessa dualidade de criar, um Gepeto do Pinóquio. Olha só as fábulas aí também. Alguém que criou algo totalmente inovador, um boneco de madeira que depois poderia ser vida, sabe? Então, olha como funciona esse arquétipo do criador. Como você utiliza na tua estrutura. Porque tem um modelo padrão de pensamento, de estrutura mental desses personagens. Geralmente um criador pode ser alguém frustrado, tá? Nem sempre é um cara absolutamente bondoso, mas também não é mau de coração. É um cara que é frustrado e quer ter a sua obra em dia. Se você pegar Steve Jobs, era um cara frustrado. O Gepeto era um cara que tinha uma frustração enquanto não estava pronto o boneco. Então tem essa correlação de eu quero criar algo perfeito, mas eu ainda não estou conseguindo acessar o meu melhor. Então essas nuances do personagem fazem diferença. Então a mulher de Hefesto também é muito famosa, essa também está na trinca aí dos mais fáceis, que é Afrodite. A deusa do amor, da beleza, da sexualidade, bebe totalmente do arquétipo do amante. Né? Sim. Se é que a gente não pode dizer que o arquétipo do amante também bebe da Afrodite, porque ela veio antes. Mas ela traduz todo esse desejo de estar bonito, de ser atraente, exatamente, convencer as pessoas pelo seu poder. Você está falando de sexualidade, você está falando de um monte de coisa aí. E aí nós temos, aí sim, esse fica mais claro, ao contrário do Hermes, né? Que é o arquétipo do bobo, do tolo, né? Que é o Dionísio. Porque é o deus da festa, da alegria, do teatro, fecundidade. Ele que personifica a leveza, né? Você ser um deus, mas você pode viver feliz. Na esbórnia, na boemia. Isso. Hedonismo então, era muito relacionado a isso também. Busca dos prazeres total. E o bobo da corte, ele é muito, nos dias de hoje, muito
ele é muito utilizado, ainda mais para a galera nova que quer buscar um desenho quando sai do smartphone do jogo, do PlayStation. Se vocês forem no Cartoon Network, os desenhos de hoje estão muito correlacionados com o bobo da corte. É o cara que não tem mais aquele valor heróico como antigamente. Alegria, e às vezes por né? isso os pais podem falar, não é mais como na minha época os desenhos e tal. Mas hoje é muito mais a diversão. Isso. A zoação, é você sair da jornada do herói de não, eu vou fazer, vou me esforçar para vencer. Hoje não. Os desenhos são muito diferentes. Por isso que essa nova abordagem se você pegar Jovens Titãs, Thundercats, outros até que eu acho que nem lembro qual, mas He-Man também. A visão, o cartoon está muito mais em voga, a expressão visual dos personagens não é mais aquele realismo como era na década passada, nas décadas passadas que os desenhos retratavam o arquétipo do heróico. Hoje é mais o bobo da corte, a criançada quer se divertir, os valores são diferentes. Isso aí. Né? E aí nós temos o último, que não é o deus do Olimpo, porque não fica no Olimpo, sim, mas ainda assim é da trindade irmã aí da Grécia, né? Que é um irmão de Zeus e Poseidon, que é Hades, né? Que também bebe do governante, como a gente falou, porque é o cara que lidera os infernos. Ele é o rei do submundo, o deus do submundo, Avernal. Mas, como a gente falou, se Zeus tem o herói como subarquétipo e o Poseidon o amante, ele vai ir pro lado do fora da lei. Fora da lei. Porque ele é o cara que quebra o padrão olímpico Geralmente é o que é retratado fazendo mal. Se vocês pegarem no filme do Hércules da Disney, ele é o vilão do Hércules, o Hades. Ele é o cara que vai desafiar. É que assim, muita gente entende ele como um cara mau, mas na mitologia é dito que ele era o deus encarregado de trazer conflito e problema aos homens, porque os heróis só aparecem quando tem problema, né? Um herói é aquele que resolve o problema. Surge no conflito. Né? Isso, que surge no conflito. Então ele era o antagonista que as pessoas consideraram o vilão. Entendi. Né? Mas na verdade ele era o responsável por colocar a Hidra lá, porque o Ciclope, tá? Porque é aí que os heróis vão se provar. E como isso não era entendido pelos homens, ele era considerado um deus da maldade, do caos e tal. Então ele entra com esse arquétipo do fora dali porque ele tem que criar o caos no mundo, né? Sair, tirar as coisas de ordem, de balanço, para que os heróis coloquem as coisas em ordem novamente. Então, por exemplo, um fora da lei, alguém que quebra as regras. Tem vários exemplos de personagens fora da lei, e geralmente são os vilões. Você pega Senhor dos Anéis, é o Sauron, né? Se você pegar Game of Thrones, é o deus da noite, é isso? Deus da noite. E você pode pegar um pouquinho da Cersei também, pela maldade que ela faz. Na verdade, até esse deus, o rei da noite, né? Rei da Noite. Acho que esse Rei da Noite ele é até bem próximo do que é o Hades, um governante fora da lei. Né? Fora da lei. Porque ele é o rei ali do povo do gelo, mas ele é fora da lei porque ele vem com o caos, ele traz mazelas. Então como que funciona todos esses elementos arquetípicos do personagem, tá? Isso aí. Então vocês começam a ver que não é por acaso que personagens de séries hoje em dia aclamadas como Game of Thrones, franquias como Star Wars, Vingadores da Marvel, Matrix e outras inúmeras que eu poderia citar o dia inteiro aqui, elas bebem da fonte de elementos primordiais da cultura greco-romana, tá? Que depois foram transformados nessas 12 casas, esses 12 arquétipos. Que se você quiser entender mais, procura qualquer vídeo dos arquétipos que a gente minuciou cada um deles, dos 12, para você entender mais como que é usado e como você, autor, pode utilizar na tua obra. Que uma vez que você entende, coloca esses elementos certos no teu personagem, sem fazer aquela galhofa, não, vou botar 4, 5 arquétipos no mesmo, já era. Você tem que escolher minuciosamente como você vai utilizar, qual arquétipo você vai pôr no teu personagem, que é isso que vai dar a semântica nova, vai mudar todo o jogo. E para que a gente faz isso? Para que o nosso público tenha um respaldo, uma verossimilhança e uma metáfora para a vida dele. Ele sente empatia. Ele sente empatia. Por isso que cada pessoa gosta de algum tipo de personagem específico de uma determinada série. E nem todas gostam exatamente do mesmo. Porque cada uma tem uma personalidade diferente que dialoga com cada um desses respectivos arquétipos, né? Isso aí. Funciona isso. Então, basicamente é isso aí. Se você achou bacana o conteúdo do vídeo, né? Acho que dá para dar uma ajudada no seu entendimento de arquétipos com esses exemplos clássicos da mitologia grega
posteriormente o romano. Uhum. Dá um joinha aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com alguns amigos que você acha que possa ajudar também se eles estiverem inscrevendo. E é isso aí, né? É isso aí. No próximo vídeo a gente vem com mais conteúdos aí, tanto do Arquétipo Pop, quanto da nossa outra playlist lá, o Cria Steps. Boa. Beleza? Até a próxima, galera. Falou, galera. Até a próxima.